para te servir. Muito obrigado, em comunhão e em louvor, junto de ti e junto com os nossos irmãos. Amém e amém. Quando nós falamos sobre justificação, nós falamos sobre justiça. Nós falamos sobre pagamento de uma dívida. Quando se fala em justificar, estamos dizendo que existe alguma pendência que deve ser sanada. Isso é o sentido disto aqui, quando Paulo fala sobre a graça. Fomos justificados. Quando nós temos uma dívida, qualquer que seja ela, nós temos que pagar essa dívida. Quando a dívida é uma dívida contra o Estado ou contra pessoas, no sentido de ferir essa pessoa, nós somos levados ao juízo ou à justiça, em que o juiz imprime uma pena para justificar o meu erro, o meu crime. Quando, aliás, nessa que vou dizer aqui, por exemplo, você comete infração de trânsito, tem uma penalidade que é uma máquina que registra a sua placa e você tem que pagar. Você é justificado pagando aquela multa lá. Mas, para piorar, eles põem 4 pontos na sua carteira. Que quando acumula, eles lhe tomam a carteira. Se você está infringindo regulamento de trânsito, você não está apto para dirigir. Isso é a justificação do meu crime contra o Estado, contra as normas de trânsito. Mas e o pecado contra o próximo e contra Deus, que não aparece nos registros dos humanos diante de Deus? Todos nós acumulamos durante anos da nossa caminhada, da nossa vida, muitos débitos com o nosso Pai Celestial. Muitos crimes. Por exemplo, a ausência de amor, a indiferença, a soberba. Tudo isso é um pecado contra o meu próximo, contra Deus. Todo pecado cometido, ele é primeiramente contra Deus, que é o dono das pessoas, e depois contra as pessoas. Então, o pecado, ele atinge sempre os 2 seres, o superior e o seu igual aqui. Então, existe uma providência de Deus para implantar a igreja. Aí volta aquela história do amor absoluto de Deus pela espécie humana. Deus constrói um indivíduo altamente capaz. Imagina você, estamos aí há 7 meses trabalhando contra um vírus que ninguém descobriu ainda um medicamento para eliminá-lo, ou uma vacina para detê-lo. Agora, existe uma multidão de cientistas da área da saúde, dessa área, uma área totalmente oculta à massa, ao tecido humano, e manipulada, trabalhada, estudada por uma fração muito pequena dos humanos, que são nossos cientistas da medicina. Eles se estão dedicando a sua vida todo o tempo para descobrir algo para dominar esse microvírus. Uma coisa invisível, mas que não tem tratamento, que mata um homem. Ele tem uma potência tão grande contra qualquer tipo de enfermidade. Ele potencializa as enfermidades do corpo, seja ela qual for. Então, é uma coisa a ser analisada. Você nota que tipo de ser que o Eterno criou. Esses somos nós, essa espécie aqui. Então, Deus não criou
somente um elefante, um leão, essa espécie que age pelo instinto, o instinto que alcança ele em 3 áreas. A área da defesa, a área da alimentação e a área da procriação. Essas 3 áreas do sentimento animal é que domina toda essa fauna, esse universo dos animais. Mas vem o homem, que além de ter essas 3 áreas, que é do sentimento, ele tem o racional, a transformação das coisas. Ele tem algo muito superior, que é quando ele entra na ciência da matemática, na ciência da física, na ciência da química. Então ele passa a trabalhar as coisas mais sutis e difíceis da espécie. Ele tem essa capacidade de se aprofundar nesses detalhes. Eu estou falando nesse ponto de vista para mostrar por que Deus ama a espécie humana e por que ele é tão diferente dos outros animais. Então, esse é o ser humano. Esse sou eu e você. Então, nós podemos conhecer Deus de uma forma racional, buscando entender os mistérios da eternidade, do princípio, e o Espírito Santo promove na vida da gente algo tão fantástico nessa questão do homem para Deus, para a compreensão de Deus, a busca pelos estudos, pela observação, por tudo que tem, e vem mais os profetas que escreveram. Então, é este ser que Deus quis investir nele. Toda essa retórica, toda essa conversa aqui, é para mostrar o porquê Deus proveu livramento, justificação, para nos redimir, para nos salvar. Tem quem não acredita em Deus, não acredita em salvação e não acredita em pecado. Só que o pecado é uma realidade. Não existe um indivíduo que comete erros e pecados que não tem um tribunal nele que acusa ele que ele errou. Todo erro que cometemos, desculpa que eu estou numa guerra aqui com esse copo. Consegui abrir aqui um espacinho. Então, aí, Jesus Cristo aparece na história da humanidade. E você nota a presença de Jesus Cristo da primeira página da Bíblia à última. Se você busca as profecias bíblicas, as profecias messiânicas na Bíblia, você encontra uma quantidade enorme delas. E é necessário que a gente tenha um pouco de curiosidade para buscar os detalhes, as coisas menores da Bíblia, os salmos, os livros proféticos, a história toda falando de Jesus Cristo e se cumprindo nele, em Jesus Cristo, os detalhes. O Antigo Testamento fala que apareceu o anjo do Senhor apareceu a Moisés, o anjo do Senhor apareceu a Abraão, o anjo do Senhor apareceu ao profeta e falou, esse anjo do Senhor era Jesus Cristo, que estava antes da fundação e no período todo. Ele é o anjo do Senhor, que aparece numa sarça pegando fogo, ardendo, e a curiosidade do profeta que chega para próximo e diz, não te chegue, tire as sandálias, porque o lugar que está é santo. Uma voz saindo de dentro de uma labareda de fogo, que estava no arbusto, numa árvore, e não se queimava. Essa voz, essa pessoa era Jesus Cristo. Então Jesus aparece, não só nas profecias falando dele, mas nos eventos, nos acontecimentos, nos milagres.
Como que eu vou deixar de crer e vou questionar isto? A Bíblia, ela é o prumo para a nossa caminhada de vida nessa terra e para o nosso conhecimento de Deus. Ela é o prumo, não há como você buscar conhecer Deus sem conhecer a Bíblia ou crer naquele que fala dela para você. Aí chegamos aqui, Paulo escrevendo para a igreja de Roma. Eu gosto da carta aos Romanos, é uma carta doutrinária, é uma carta bastante lúcida, escrita por um sujeito que também estudou muito sobre Jesus e teve um encontro com o Senhor, que foi Paulo, e ele se converteu a Jesus Cristo. Ele já tinha o conhecimento da letra e agora ele teve um conhecimento presencial. Ele teve uma aula presencial, uma aula com Jesus. Então ele escreve essa carta e diz, e começa: justificados, pois. Olha só, se trata de legalidade. Justificado, pois, mediante a fé, porque eu preciso crer. E quando eu creio, eu recebo um dom de fé. É uma fé tão forte, que é uma fé muito mais consistente do que eu acreditar que entro no elevador e ele não vai cair. Eu creio que entro no avião aqui e ele me leva em outro lugar e ele não vai cair no pedaço. Eu estou acreditando. A crença que tenho em Jesus Cristo é uma crença com uma absoluta certeza que não tem vendaval que me arranca das mãos dele para a perdição eterna. Depois que eu creio em Jesus Cristo, é isso que eu quero passar para você, depois que eu creio em Jesus Cristo, recebi ele na minha vida, não tem força satânica que me tira da presença de Deus e da minha eternidade com ele, nem a mim, nem a você. É isso que Paulo está querendo falar para os irmãos de Roma. E ele disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Por quê? Porque esse tribunal que lhe acusa de pecado, acusa do seu passado, lhe acusa das coisas que você não tem como se redimir, esse tribunal, ele não tem mais efeito, porque agora você tem paz. A paz da salvação, a paz e a alegria da salvação lhe acompanha todos os dias. Essa é a maior alegria e segurança que um cristão pode carregar na sua vida. É que ele tem paz com Deus, a paz da salvação. Então, ele disse que foi justificado mediante a fé. Então, quando eu leio mais um pouco sobre essa justiça de Deus, que caiu sobre quem? Como foi que aconteceu isso? É que não tinha jeito para mim e não tinha jeito para você. Depois que passou esse pecado, que você foi caminhando na história da sua vida, você não teve como voltar lá atrás, onde você cometeu o seu erro, e se redimir dele para prosseguir na sua caminhada. Então você vai andando, o tempo vai passando sobre você, mas vai ficando aquele rastro de sujeira que você cometeu para trás. Essa mancha, esse rastro é que te leva para a perdição, que te levaria para o abismo. O que Deus fez? A palavra diz: ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça por quê? Por causa de tudo isso que ficou na caminhada dele, que amarrou ele, que matou a sua espiritualidade. E ele disse: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. E ele nos ressuscitou, nos resgatou desses pecados. É isso que chama justificação aqui. Então ele puxa, quando eu chego aqui, num determinado momento, que Deus disse: basta, e proveu, e Jesus Cristo veio,
Jesus Cristo não veio quando ele nasceu, ele veio quando o homem caiu, lá no início da história. Por isso veio acompanhando e falando, acompanhando e falando, falando a Adão, falando a Caim, falando a Noé, falando a Abraão, falando aos profetas. Jesus sempre esteve presente falando. Mas isso em espírito, e em aparição. Agora ele nasce como uma criança e disse, porque o reino de Deus, ele não tem pressa como nós temos, porque ele é eterno e a matéria é passageira. Ele chega então e prega a palavra, prega a redenção. Jesus pregou e falou com todo tipo de gente. Nós classificamos as pessoas como boas e ruins, pecadoras e justas. Aquela pessoa, pessoa maravilhosa, pessoa justa, não faz mal a ninguém. Você que fala isso. Você pensa, você julga as pessoas pelo que você vê, você se julga bonzinho, você se julga uma pessoa justa, maravilhosa, coração bom, tem piedade das pessoas, dá esmola, ajuda até o Projeto Sertão, você se acha bom demais. Só que Deus conhece a gente no todo, dos 4 lados, sabe? Deus sabe quem nós somos. Então, vem Jesus Cristo para justificar. Como é que ele é justificado? Ele vem, nasce, durante os seus 30 e poucos anos, ele não comete um pecado. Ele foi provocado, João disse que, registrando, que ele foi tentado com toda sorte de tentação. Toda sorte de tentação. Ele resiste tudo. Tem as pessoas que chamam o capeta de um nome interessante aí, o Camburu, não sei, um nome assim meio de apelido, que é o que eu preferia falar, para não falar o nome dele. Ele andava colado, onde Jesus estava com os discípulos, ele estava junto lá. Ele é atrevido demais, sabe? Um dia ele bota na cabeça de Pedro, que Pedro, sendo o mais influente do grupo, não poderia deixar Jesus caminhar para Jerusalém, porque estava havendo a conspiração em Jerusalém para matar Jesus. E Pedro sabia. Ele vira, e quando Jesus desce da Alta Galileia, rumo a Jerusalém, naquele mês, Pedro chega para ele e diz, de maneira nenhuma tu irás. Porque ele sabia que ele ia ser morto lá. Quem falou isso? Uma inspiração do como é que chama o bicho mesmo? Carapião? Carabião? O carabiô, sei lá o que, é o nome do capeta mesmo. Esse cara, ele soprou no ouvido de Pedro, para Pedro falar isso para Jesus. E Pedro, que tinha mais ou menos a idade de Jesus, ele tinha uma certa influência no grupo ali. Ele é que tomava a palavra, ele é que dizia, os outros escutavam, sabe? Carapião, né? Você sabe meu nome desse bicho aí. Sangue de Jesus tem poder para afastar ele. O capiroto, né? Da vida de vocês. Mas então, ele estava sempre perto, atentando, provocando, criando dificuldades, criando encrencas junto com aqueles discípulos, porque os discípulos não eram convertidos, meus irmãos queridos. Eles não estavam convertidos a Deus. Eles eram indivíduos impressionados com o que Jesus fazia. Eles precisavam de um líder. Israel vinha sendo pisado por tudo quanto é vizinhos ali, e nesse momento Israel estava pisado pelo Império Romano, que havia ocupado toda aquela região. E havia uma negociação suja entre os religiosos do templo e
os fariseus, os saduceus e os zeus da vida lá, para ter boa vida com os líderes romanos. E Jesus chegou quebrando tudo isso, rompendo com isso, e os indivíduos queriam que Jesus fosse um líder, porque Jesus tinha tanto poder na palavra, que era capaz de ressuscitar um morto. Eles viram isso. Então, eles deixaram as suas empresas, Mateus deixou a coletoria, Zaqueu e Pedro deixou a empresa de barco dele, de pescaria que ele tinha naquele mar da Galileia, e eles foram seguindo Jesus, porque eles tinham na perspectiva um homem de alto lucro. Os indivíduos estavam olhando aqui na terra, meus irmãos queridos. Olha, e você sabe de uma coisa? Hoje, por exemplo, desse tempo que estamos vivendo aqui, eu sofro muito quando eu vejo muitas lideranças com Bíblia na mão, esse livro santo maravilhoso, que tem a palavra de Deus, esses indivíduos se valendo disso aqui para acumular essa terra. Esses indivíduos vão morrer e a fama dele vai para o buraco com ele. A riqueza que ele está juntando não serve para nada. Não sabe que muitos prédios maravilhosos desse aqui vão ficar para a besta. E tem indivíduo fazendo coisas extraordinárias, apartamentos com torneiras de ouro, essas coisas. Meus irmãos queridos, orem por nós próprios para Deus nos livrar dessa tragédia que está acontecendo nesse mundo chamado religioso e principalmente, mais triste, cristão. Não é cristão. É apelidado de cristão, mas não é. Mercenários da palavra. Isso está acontecendo. Quem é que está levando vantagem com isso? O tal do capiloto aí, né? Esse que é o nome do animal, né? Que ele está conseguindo enganar, está conseguindo induzir as pessoas a esse tipo de tragédia. É preciso entender que a igreja é uma missão. O dia que ela deixar de ser uma missão, ela não é mais igreja, ela é uma organização de interesse de indivíduos. Igreja é uma missão. E Jesus Cristo veio cumprir uma missão, irmãos queridos. Ele chega, passa esse tempo todo, prega um evangelho de piedade. Olha só, Jesus, ele prega todo tipo de gente. Nunca questionou um indivíduo que chegasse na frente dele sujo de pecado mesmo, pecador, horrível. Ele pregava o evangelho. O cara mudava de vida. Zaqueu, que era tido como um ladrão, um cara que roubava, cobrador de imposto complicado, Jesus não repreendeu esse homem. Ele disse, olha Zaqueu, tu desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Ele levou um monte de gente para lá, para Zaqueu, matar a galinha, porco, fazer comida para eles, porque eles estavam vindo da Alta Galileia, caminhando, passando por Jericó, indo para Jerusalém. Mas ia dormir lá, na casa de Zaqueu. Zaqueu era rico, tinha uma casa grande, tinha muita coisa, teve que fazer comida para aquele povo tudinho lá. Verdade ou não é verdade? É verdade? Estou certo? Pois é. Zaqueu teve que gastar o dinheiro dele, dando comida e dormida para aquela turma que estava com Jesus. Mas Zaqueu viu Jesus curar o cego Bartimeu, aquele cego de Jericó, como é que é o nome dele? Tem um nominho, não tem? Cego, ele pede Jesus, grita para Jesus ter misericórdia dele. E Jesus diz, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver.
Então, Zaqueu viu esse milagre. Esse é o Jesus que chegou. Ele não chegou e disse para o cego que ele tinha que se arrepender dos pecados, não. Ele dizia antes: os teus pecados são perdoados. Porque Jesus antecipava o bem principal que o indivíduo precisava. Então, esse é o Jesus. O Jesus que entra numa cidade, com eles, com os discípulos, um povoado, e lá vem saindo uma senhora, uma mulher com um filho morto para sepultar. A viúva de Naim. Quando Jesus encontra com aquela multidão, para e diga para ela parar de chorar. Jesus ressuscita o rapaz, entrega para ela, e a multidão volta para fazer a festa da alegria. Quem vinha chorando, voltou sorrindo para casa. Os discípulos viram aquilo, mas eles ainda acreditavam num Jesus que viesse tomar o poder de Roma e libertar a Palestina deles. Ele disse: Israel, Jerusalém, todo o nosso território terá que ser liberto por ele. A conversão deles vieram depois do Pentecoste. Jesus morre, aí entra o problema da justificação. Os meus pecados e os seus pecados, os nossos pecados, os pecados dos cristãos, tem um preço. Esse preço tinha que ser resgatado. Alguém tinha que pagar os meus pecados passados, o meu desamor do passado, a minha grosseria com os antepassados que eu nasci para cá. Todos nós tínhamos débitos passados. Toda pessoa que crê em Jesus, em qualquer época da sua vida, tem uma história do passado que precisa ser resgatada. Quando você se entrega, se converte a Jesus, você entra nesse processo de justificação. Por quê? É porque Jesus veio puro e foi na cruz e deu a sua vida. O preço do seu e do meu pecado era a morte, era a vida. Ele disse: eu dou a minha vida para ele ter a eternidade, para ela ter a eternidade, por acreditar em mim e receber a minha proposta de salvação. Aí disse: mas qual é o lucro que Deus tem com isso? O lucro de Deus está na criação dessa espécie, no sopro da vida eterna, no cuidado que Ele teve para criar esse ser que adorasse a Ele aqui na terra, feito de barro. E que a sua matéria, essa matéria voltará ao barro, mas o sopro da vida eterna subirá para todo sempre morar com o Pai. Ele não iria perder essa batalha. Depois da queda, Deus teria que resgatar. E alguém teria que fazer alguma coisa. A justificação é agora que chega o preço da justiça. Eu era condenado, ele veio e pagou a minha culpa, justificou. Você estava condenado, ele veio e pagou a sua condenação. Então ele veio e cumpriu o que está escrito na Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um preço. Esse é o preço. Então eu fui justificado. O meu pecado foi pago por Jesus. É por isso que nós precisamos pensar em Cristo, amar ao Senhor, clamar pelo seu nome, adorar o Senhor e parar de ficar reclamando dele quando a sua oração parece não estar ouvida. Quem é que disse? Quem é que diz que você está fazendo a oração certa? Certa ocasião, o sujeito parou nesse pátio aqui
tinha acontecido um desastre na vida dele, do casamento dele, e ele estava reclamando de Deus, porque Deus não estava ouvindo a oração dele. Eu estava aqui, escutei, escutei. Quando ele terminou de gritar, desbravejar, eu disse, fui lá, abracei ele, puxei para cá. Fui conversar com ele. Para de cobrar do Senhor aquele crédito que você nunca teve. Você nem conhece ele direito, já está cobrando dele. Você só tem dívida para com ele. Aí eu fui obrigado a dar uma aula para ele. Aí ele parou, me escutou. Falei, você só fez bobagem. Quer que Jesus seja culpado por tudo isso? Então é assim, nossas orações, ela é certa quando ela sente a pessoa, o próximo no coração, e clama a Deus para abençoar o meu irmão ali. Se ele quiser descer essa bênção, que ele vai abençoar aquele irmão, passando por mim, ele faz. Se ele não quiser, não tem a menor importância. Eu estou salvo, ele vai me levar para a glória. E se ele quiser me provar, me deixar passar pela labareda do fogo, não tem a menor importância. Eu ia para um lugar muito pior. Provação, meu irmão querido, é bênção. Provação é depuração do seu caráter, da sua personalidade. Ele nos redimiu, ele veio e pagou o preço maior, preço que você não tinha como pagar. Porque o seu erro lá do passado até agora, é uma arruma muito grande, tá? Se amarrar você em todos eles, você não sai do lugar, você não consegue. Entendeu? Jesus chegou e queimou todo ele, limpou e está aqui cuidando de você daqui para frente. E tem um detalhe, aqui ali você dá uma derrapada e sai arrastando no chão, ele ainda te levanta e te dá uma limpada e toca você para frente limpo, por causa do sacrifício da justificação da sua vida. Quantos de vocês, depois que se converteu, entregou a sua vida a Jesus, já fez bobagem horrorosa aí? Que ficou até com vergonha de você mesmo? Quantos de vocês? Pois é, a justificação na cruz criou um lastro de misericórdia e de graça sobre você, que você pode ter certeza que a tua salvação está garantida lá na ponta da linha. Quando você chega lá, o céu se abre para você, e você, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, resgatado. Isso não quer dizer que você tem direito de continuar de pecar, não. Você tem que ter vergonha e medo de pecar, porque ele não merece. Ele já pagou o preço muito alto por você. Aliás, o investimento mais caro na face dessa terra é o da salvação. Essa é a minha alegria de ver uma igreja como a igreja de Juvenília, que batizava a gente quase todo mês. A igrejinha de Carianha, batizando gente quase todo mês. Você faz uma obra dessa, abre lá, coloca uma missão, um missionário lá, e vê Jesus salvando vida. Tem preço isso, amado? Tem preço uma coisa dessa? Arthur? Aquele senhor, Arthur, que eu batizei ele lá, com a bacia de água para ele, quando ele estava na cama dele para morrer, finalzinho. Você me levou lá, como o nome? José, irmão José. Estava na cama, terminal, e se converteu e queria batizar. O Arthur pregou para ele, eu fui lá. Como é que batiza, né, Arthur? No tanque não dá, né? Eu falei, traz um copo d'água, uma toalha. Batizei ele, ele morreu, está com o Senhor Jesus. Já idoso. Isso é uma alegria. Ganhei um senhor no Gama, cadeira de rodas. Não podia entrar no tanque. Falei para o filho dele trazer ele aqui, ó, nesse tanque aqui, ó. Encostei aqui, a cadeira aqui. E batizei ele, pegando água do tanque, sobre a cabecinha dele, e batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aqui, do lado de fora. Não, mas a nova vida não batiza por imersão, batiza por imersão. E batiza por imersão, por aspersão, por
Indução, como é que é mais? Os presbiterianos aí, me diga aí. O símbolo do batismo é água. Você vai deixar de batizar um sujeito que não pode entrar na água porque ele está em cadeira de roda, não pode. Não vai batizar nele. Então, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. O Evangelho desburocratiza o encontro da pessoa com Deus. O Evangelho traz a pessoa para perto de Deus. O Evangelho quebra as correntes, quebra as amarras. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Jesus Cristo, que dirige a igreja de Jesus. O Evangelho. O Evangelho que você conhece é o Evangelho que resgata integralmente o indivíduo, da cabeça aos pés. Não sobra nada para se perder. O Senhor Jesus lhe salvou totalmente. Pensa na sua igreja com uma missão do Espírito Santo aqui na terra. Ele veio para justificar. Ele justificou, santificou e glorificará a igreja dele. A palavra aqui desce o texto dizendo que ele, além de ter justificado, ele nos santificou, ou seja, nos separou, nos cercou, colocou a cerca de proteção contra Satanás na nossa vida e nos glorificará na presença do Pai quando chegarmos na eternidade. Essa obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? É maravilhoso, é lindo. Quando eu comento a provisão de Deus através de Jesus Cristo e do mordomo da igreja, que é o Espírito Santo de Deus, aqui na terra. A crença verdadeira, abraçar essa fé verdadeira, amar o Deus verdadeiro e manter a comunhão e a santidade junto com os filhos de Deus aqui. Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo resgate. Irmãos queridos, cada pessoa que eu enxergo na igreja, cada pessoa que entra aqui, eu tomo posse diante de Deus de uma eternidade gloriosa para ela, para ele. Na certeza de que esse passo dado até aqui não foi em vão. O Senhor Jesus tem o registro da sua vida no livro da vida lá. Certeza absoluta, ninguém se perde. Quem se chega a Jesus Cristo não se perde. Em qualquer época da vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero confirmar para a glorificação do teu nome, essa grandeza que aconteceu na vida dele, na vida dela, de cada um de nós que temos nos achegado a ti com fé. Porque, meu Deus, o Senhor falou, o Senhor realizou, o Senhor está cumprindo sobre cada um de nós a tua palavra, a palavra da vida eterna, salvação eterna, o perdão de todos os pecados. A tua palavra diz que o Senhor perdoou os nossos pecados, e o Senhor perdoou as nossas iniquidades, e o Senhor levou sobre si tudo que impedia a minha vida de se chegar a ti. O Senhor limpou o meu caminho, o Senhor limpou o nosso caminho, e o Senhor nos aguarda nos céus, naquele dia que o Senhor nos levará para estarmos juntos de ti.
Pai querido, muito obrigado. Que seja essa a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que seja essa a vida de todos os alcançados até aqui, que estão em algum lugar deste país, mas que um dia entrou neste lugar, foi batizado, ouviu a palavra, se rendeu a Ti. Nenhum deles perecerá, em nome de Jesus Cristo. Onde estiver, seja resgatado totalmente e que venha aos pés de Jesus, glorificando a Jesus todos os dias. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe o nosso momento de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Quero Te servir todos os instantes. Meu Pai, meu Rei, meu Senhor, derrama sobre a igreja aquela conversão, ó Deus, forte, de modo que não haja dúvida no coração dele e dela, de que o Senhor está guardando este coração, o Senhor está segurando com a mão forte a vida dela, para não resvalar os pés e virar as costas para o reino dos céus. Sustenta essa vida agora e sempre, em Teu nome, para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que culto gostoso, que palavra, que Espírito Santo maravilhoso, que fala ao nosso coração. Vamos cantar o hino, Lucas. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, sim, Deus, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declare mais uma vez: sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra, até que em mim se ache só. Diga então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigado, Senhor. Tu és esse Deus maravilhoso que nós amamos, e se dizemos que Te amamos é porque Tu nos amaste primeiro. Obrigado por essa palavra, Senhor,
e enche de alegria o nosso coração. Nós sabemos, sim, mas é tão bom ouvirmos a tua voz, confirmando e falando novamente que nós fomos justificados por causa do teu amor, que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para nos justificar e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, nosso justificador, Salvador, que nos justificou, Jesus Cristo, e a bendita comunhão do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Das alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, grande Senhor, grande Senhor, grande Senhor, por toda eternidade, por toda eternidade, tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, grande Senhor,